Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Meus irmãos, hoje eu vou abordar um tema, um assunto que já há muito tempo eu gostaria de abordar, que é a questão da leitura, o hábito da leitura. Como professor de língua portuguesa, já há praticamente 20 anos, nós temos uma certa afeição com essa prática. Na verdade, eu sou apaixonado pelos livros. Monteiro Lobato, um grande escritor da literatura brasileira, dizia que uma nação é constituída de homens e livros. Ele disse essa frase no sentido de nação humana, ou seja, a cultura humana é muito constituída pelos livros, pelas informações, pelos valores que os livros trazem. Então, uma pessoa que se dedica à prática da leitura, ela vai emancipando a sua mente, a sua mentalidade, os seus valores, os seus conceitos, ela vai se libertando de muitas coisas. Então, por isso, nós resolvemos gravar esse vídeo aqui para falar dos benefícios da leitura. E a leitura no sentido diário, não é aquela leitura que tem que ser intensa de horas e horas, mas é tirar um momento no dia, todo dia, para apreciar esse hábito. Vamos então aos benefícios da leitura cientificamente comprovados. A primeira coisa, a leitura aumenta o vocabulário. Veja bem, quem adquire o hábito de ler, vai percebendo com o passar do tempo que vai aumentando o arcabouço linguístico que usa no dia a dia. Ou seja, a quantidade de palavras na mente vai aumentando. E com isso o indivíduo sente uma facilidade maior de se comunicar, de expressar o seu sentimento, as suas ideias. Ele encontra palavras mais apropriadas para expressar determinados raciocínios que às vezes são sutis, têm nuances mais delicadas e é importante ter palavras mais apropriadas. Percebam que às vezes nós pensamos e sentimos muitas coisas, mas não conseguimos nos expressar para as pessoas, para o mundo, e aquilo faz com que fique guardado o nosso próprio sentimento, as nossas próprias ideias, às vezes ficam aprisionadas pela dificuldade na instrumentação da linguagem oral. Então, a pessoa que vai adquirindo o hábito de ler vai aumentando a sua capacidade de usar palavras diferentes, de usar palavras mais certeiras no propósito da comunicação. Então a leitura ela é maravilhosa. Percebam, por exemplo, que as línguas antigas, às vezes, não tinham muitas palavras para expressar as circunstâncias do dia a dia. Nós temos, por exemplo, o hebraico, que é uma língua muito antiga, com dialetos como o aramaico, na época de Jesus, que a gente percebe, quando a gente lê o Evangelho, palavras sendo usadas dentro de um contexto em que a semântica delas, o sentido delas, significa uma outra coisa do que nós entendemos hoje. Às vezes, duas coisas eram representadas pela mesma palavra. Então, a língua, à medida que foi evoluindo, ela foi aumentando o seu próprio vocabulário. Então, do latim, que é uma língua antiga também, surgiram várias outras línguas, como o português, o francês, o italiano, o espanhol, que são línguas neolatinas, e a gente percebe que quanto mais uma língua vai evoluindo, vai aumentando o número de palavras, porque vai aumentando o número de ideias circulando na sociedade, invenções, novos conceitos, novas coisas, novos valores. Então o idioma vai crescendo com isso. Então, quando a gente adquire o hábito de ler, a gente vai apoderando-se desse arcabouço linguístico que a sociedade, que a literatura já oferece. Então, aumenta o vocabulário, consequentemente,
aumenta a nossa facilidade de expressar os nossos ideais para o outro, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. E isso é muito bom. Outra coisa que a leitura aprimora é a escrita, o ato de escrever. Quem já não passou por um momento onde você está lá iniciando uma redação e de repente você fica travado ali sem saber como começar? Alunos em sala de aula passam muito por isso. É pedido uma redação, seja uma dissertação, ou uma narrativa, ou uma descrição, e o aluno fica travado no início. Às vezes ele tem muita ideia sobre o assunto, sobre o tema, mas ele não sabe como começar. Quando o indivíduo ele vai adquirindo o hábito da leitura, fica mais fácil esse começo, fica mais fluido o ato da escrita, porque ele já consegue colocar palavras rapidamente ali e de repente aquilo vai puxando outra, daí a pouco ele está colocando no papel aquilo que ele está pensando. Então a leitura ela te dá mais intimidade com a linguagem escrita, sendo que a linguagem escrita ela não é necessariamente igual à linguagem falada. São duas linguagens diferentes, apesar das duas pertencerem ao mesmo idioma. A linguagem oral tem característica própria, tem pausas próprias, tem gírias. A oralidade ela é livre, ela é liberta de regras, muitas vezes, regras muito detalhadas, né? Já a linguagem escrita, ela já está mais dentro da norma padrão, que a gente chama de norma culta, a gramática. Então, muitas vezes, nós conhecemos indivíduos que se comunicam muito bem na linguagem oral, têm uma capacidade comunicativa excelente, mas se for para colocar no papel, o indivíduo fica travado, porque ele não está acostumado com uma linguagem, com uma estrutura de frase dentro da padronização gramatical. Então ele sente dificuldade em colocar o ponto, a vírgula, o parágrafo, os acentos. Então a leitura, à medida que o indivíduo vai aumentando a sua intensidade, o seu hábito da leitura, essa linguagem padrão vai se tornando normal para ele. Então quando for necessário ele colocar no papel as suas ideias, rapidamente ele vai usar essa linguagem escrita de uma forma tranquila e natural. A própria grafia das palavras vai melhorando também. O português é uma língua com muitas regras e exceções. E muitas vezes você tem uma palavra com 2 S's, você tem seção com C cedilha, seção com 2 S's, né? A seção com 2 S's é a seção de cinema, a seção terapêutica. A seção com C cedilha já é a repartição, né? A pessoa trabalha na seção 1, a pessoa trabalha na seção 10. Então a língua portuguesa tem muito disso. Palavras, sons iguais, letras diferentes. E a escrita vai ajudando naturalmente a memorizar essa grafia das palavras. Não com esforço de decorar, não. Naturalmente vai ficando fácil você escrever as palavras já de acordo com a ortografia atual. Outra questão que a leitura traz como benefício, o terceiro benefício, estimula a memória. Eu tinha uma professora na universidade que ela falava que a leitura ela massageia os neurônios. Ela falava isso de uma forma figurada, mas é mais ou menos isso que a leitura faz. É um exercício para a mente. Quando você está lendo, você está produzindo sinapses ali, apropriadas e contínuas, que ajuda a você conservar a sua memória, lembrar dos personagens, da história de repente que você está lendo, lembrar de informações, lembrar de conceitos. Quem lê consegue resgatar informações da sua memória com mais facilidade, porque a leitura já é esse processo de exercício do cérebro. Outra questão, a capacidade de concentração. Já perceberam como nós temos uma dificuldade em nos concentrar em um foco, em alguma coisa? Se a gente está ouvindo uma pessoa falar, daí 10 minutos a mente começa a nos levar
para outras coisas que não seja que ela fala. Quando a gente volta, a pessoa já falou 10 minutos, ali 5 minutos, você já perdeu grande parte do discurso, da palestra ou da conversa que ocorreu ali, porque a mente estava em outro lugar. Existem práticas, com certeza, como a meditação, que nós falamos aqui sempre, que ajuda a melhorar isso, e a leitura é uma outra prática que ajuda muito nisso. Quando nós estamos lendo, é comum muitas vezes quem não tem o hábito da leitura começar a ler, e às vezes mesmo quem tem o hábito, porque às vezes a pessoa está mais agitada um dia, começar a ler um parágrafo, começar a pensar em outra coisa, quando vê, chegou no final do parágrafo e não sabe nada do que leu ali, porque a mente estava em outro lugar. A leitura ajuda esse processo de concentração. Com o tempo, com a prática, o indivíduo vai conseguindo centrar-se ali na frase, no que está sendo dito, e ficar ali, na história ou no comentário do autor, e o indivíduo vai percebendo que a sua capacidade de foco vai melhorando na própria leitura, mas vai melhorando também quando ele está assistindo uma palestra, quando ele está no seu culto religioso, quando ele está na sua profissão, ele consegue ter uma linearidade da atenção. Então ajuda também na concentração. Outro benefício é que a leitura expande o conhecimento. E esse é um benefício maravilhoso, né? O conhecimento liberta, o conhecimento nos liberta. Quando nós conhecemos, nós deixamos valores arcaicos que nos escravizam de lado e adquirimos valores mais nobres, valores mais humanos, valores mais abertos àquilo que é real. Então, o conhecimento nos ajuda a nos libertar do preconceito, por exemplo. O que é o preconceito? Esse prefixo pré significa antes. Então, o preconceito é quando eu faço um julgamento sobre algo antes de ter um conhecimento real sobre aquilo. E a leitura nos traz conhecimento. Ela nos faz visitar a visão do outro, seja uma leitura de uma obra literária, seja a leitura de um jornal, seja a leitura de uma revista. A leitura faz a gente visitar outros pontos de vista. Visitando outros pontos de vista, nós vamos aumentando o nosso próprio ponto de vista. Vamos conseguindo enxergar as coisas mais do alto, de uma forma mais profunda sobre a própria sociedade ou a própria vida. Então a leitura, ela expande muito o conhecimento. Ela serve também para o crescimento profissional. A pessoa que está buscando um emprego, buscando um trabalho, os títulos são importantes, mas não são só os títulos. Nas entrevistas de emprego, o indivíduo que está entrevistando vai perceber o seu grau de leitura, vai perceber o seu grau de conhecimento na fala, na sua fala. Uma pessoa que lê, ela expressa isso naturalmente, e isso vai favorecer você conseguir a sua vaga de emprego na empresa ou em outro lugar qualquer. A leitura, o conhecimento que ela traz, ajuda a sua proficiência profissional, ajuda a sua qualificação, ajuda você a se apresentar melhor perante aqueles que vão lhe empregar. Meus amigos, e por último, a leitura tem vários outros benefícios, nós estamos citando aqui apenas alguns. Promove a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É desenvolvermos capacidades de interagir com as outras pessoas. Porque a leitura, principalmente quando você está lendo uma obra literária, você entra no universo daquele escritor. E você passa a pensar como ele pensa naquele momento que você está lendo. Você está reconhecendo o modo de pensar dele, o modo que ele tem de enxergar a vida. Fazendo esse processo diário, você começa a aprender que as pessoas são diferentes e que a diferença é boa, a diversidade é maravilhosa. E você passa a respeitar melhor aqueles que são diferentes, aqueles que têm um ponto de vista diferente,
aqueles que têm uma maneira de julgar, aqueles que têm valores diferentes que o seu. Então isso traz uma inteligência emocional e uma capacidade de interagir com as pessoas de uma forma fraterna e diplomática, sabendo que cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu direito de opinião, de expressão. Então a leitura ajuda muito nessa inteligência emocional, sem contar no autoconhecimento também. Porque quando a gente lê a experiência do outro, a gente também compara com a nossa própria experiência de vida. E a gente vai reformulando valores dentro da gente mesmo, de modo que a gente consegue ter uma vida mais plena, mais serena, mais tranquila. A leitura promove também essa viagem interior, esse autoconhecimento e o conhecimento das próprias emoções. A gente começa a perceber durante a leitura que o mundo é muito maior do que aquele que a gente imagina. A leitura é um verdadeiro universo que se abre aos nossos olhos através das páginas dos livros. Pode ser também pela internet, mas o livro, nada se compara. O livro, ele é único. O livro, papel, né? Quando eu pego uma obra para ler, existe um prazer estético de estar aqui lendo. Com certeza os aparelhos eletrônicos ajudam muito também. Mas alguns diziam que com o advento do computador, do celular, o livro físico ia desaparecer. Isso não aconteceu. As pessoas ainda gostam do livro. Infelizmente, o Brasil não é um país de muitos leitores comparado a alguns países da Europa, por exemplo. Mas sempre é importante começar. E aqui vai uma dica, meus amigos, para a gente finalizar o vídeo, de como pode começar aquele que ainda não tem o hábito de ler. Tudo na vida começa pelo pequeno, pelo pouco, e aquilo vai gradualmente aumentando na medida do seu gosto e do seu querer. Quem não tem o hábito de leitura e queira começar a ler, não pegue um livro super difícil, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que é um livro maravilhoso, mas uma linguagem rebuscada, uma linguagem mais antiga e com palavras mais difíceis. Não. Deixe que esse alimento chegue no momento que o seu corpo, que a sua mente estiver preparada para ele. Pegue livros mais tranquilos, com a linguagem mais moderna, mais fácil de compreensão e comece devagar. Reserve um tempinho no seu dia, num horário específico. Marque lá e fale assim, eu vou ler 5 minutos todos os dias. 5 minutos, ou se não 2 páginas. Eu vou ler 2 páginas todo dia. E todo dia, naquele horário, você para lá, pega um livro que traz uma proposta boa de crescimento pessoal, de otimismo, de esperança, um livro espiritualista, um livro que vai agregar à sua vida. E naquele dia, você lê 2 páginas com tranquilidade, sem a pressa de ter que entender, de interpretar tudo. Leia como se você estivesse saboreando um alimento. Leia as 2 páginas, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Você vai perceber que no passar das semanas, aquilo vai se tornando um hábito prazeroso. Você vai internalizando esse hábito de ler, até chegar um momento que você vai ter uma necessidade de ler. Você vai sentir falta de parar um momento no seu dia e ler um pouco. E aí você vai descansar a sua mente enquanto você lê. Você vai sair desse mundo muito agitado de muitas informações e vai entrar num mundo mais tranquilo, mais calmo, onde as informações vão chegando gradualmente à sua mente, como aquele alimento saboroso que você vai degustando devagar. Eu fiquei muito feliz, certa feita, que uma aluna minha, durante muitos anos eu dei aula para ela, na turma dela, e um dia a mãe dela chegou perto de mim e falou assim, Rosélio, você acredita que eu perguntei a fulana o que ela queria ganhar de presente de aniversário? E ela falou, mãe, eu quero ganhar o livro tal, a coleção desse livro aqui para ler. E essa mãe falou muito feliz, eu fiquei tão feliz, Rosélio, porque o livro para ela já é um prazer. Muitos pedem outras coisas, ela pediu livros, porque isso já é importante para ela. Veja bem como isso é gratificante. Então vai aí a dica
Meus amigos, a dica de trazer o hábito da leitura para as suas vidas. Podem ter certeza que isso vai trazer muitos benefícios pessoais, sociais, espirituais, em todas as partes da sua vida. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e muita paz.